Eles se afastaram, mas pude perceber que saíram relutantes. Juro que entendi as intenções deles. Estavam prestes a espalhar boatos pelo mar sobre o filho de Poseidon e uma garota no fundo da Baía das Sereias. Vamos voltar ao navio. Está tudo bem. Apenas aguente firme. Annabeth balançou a cabeça para me dizer que estava melhor, depois murmurou algo que não pude ouvir por causa da cera nos ouvidos. Fiz a corrente manobrar nosso pequeno e estranho submarino de ar por entre as rochas e o arame farpado e de volta para o casco do Vingança da Rainha Ana, que mantinha o curso lento e estável, fugindo do alcance da voz das sereias. Então subi para a superfície e nossa bolha de ar se desfez. Ordenei que uma escada de corda descesse por cima do costado do navio e subimos a bordo. Mantive meus tampões de ouvido só por garantia. Navegamos até a ilha ficar completamente fora de vista. Annabeth ficou sentada, aconchegando-se em um cobertor no convés dianteiro. Por fim, ela ergueu os olhos, confusa e triste, e murmurou, salvos. Removi os tampões. Nenhuma cantoria. A tarde estava silenciosa, a não ser pelo som das ondas batendo no casco. O nevoeiro se desfizera e o céu estava azul, como se a Ilha das Sereias nunca tivesse existido. — Você está bem? — perguntei. No momento em que disse isso, percebi a besteira que tinha falado. É claro que ela não estava bem. — Eu não sabia — murmurou ela. — O quê? Seus olhos estavam da mesma cor que a névoa sobre a Ilha das Sereias. Como a tentação seria poderosa. Não queria admitir que tinha visto o que as sereias haviam prometido a ela. Eu me senti um intruso, mas imaginei que devesse isso a Annabeth. Eu vi o modo como você reconstruiu Manhattan, contei. E Luke e os seus pais. Ela corou. Você viu aquilo? O que Luke lhe disse no Princesa Andrômeda sobre refazer o mundo do zero, aquilo de fato impressionou você, não é? Ela se enrolou no cobertor. Meu defeito mortal. Foi isso que as sereias me mostraram. Meu defeito mortal é o hubris. Eu pisquei. Aquela coisa marrom que passam nos sanduíches vegetarianos? Ela revirou os olhos. Não, cabeça de alga. Aquilo é humus. O hubris é pior. O que poderia ser pior do que humus? Hubris quer dizer orgulho, insolência, Percy. Achar que você pode fazer as coisas melhor do que qualquer um, inclusive os deuses. Você se sente assim? Ela baixou os olhos. Nunca teve a impressão de que o mundo realmente está todo errado? E se pudéssemos refazer tudo do começo? Guerras nunca mais. Ninguém sem teto. Nunca mais dever de casa no verão. Estou ouvindo. Quer dizer, o Ocidente representa muitas das melhores coisas que a humanidade já fez. É por isso que a chama ainda arde. É por isso que o Olimpo ainda existe. Mas às vezes a gente só vê o que não presta, entende? E começa a pensar do mesmo jeito que Luke. Se conseguir destruir tudo isso, posso fazer melhor. Nunca se sentiu assim? Como se você pudesse fazer um serviço melhor se fosse o dono do mundo? Não. Eu governando o mundo seria uma espécie de pesadelo. Então você tem sorte. O hubris não é seu defeito mortal. E o que é? Não sei, Percy, mas todo herói tem um. Se você não descobrir e aprender a controlá-lo, bem, não é à toa que o chamam de imortal. Pensei naquilo, e não fiquei lá muito animado. Também notei que Annabeth não falou muito sobre as coisas particulares que ela mudaria, como conseguir reunir os pais ou salvar Luke. Eu entendi. Não queria admitir quantas vezes sonhara em reunir meus pais. Imaginei minha mãe sozinha em nosso pequeno apartamento no Upper East Side. Tentei me lembrar do cheiro dos seus waffles azuis na cozinha. Parecia tão distante. E então, valeu a pena? Perguntei a Annabeth. Você se sente mais sábia? O olhar dela se perdeu na distância. Não tenho certeza, mas precisamos salvar o acampamento. Se não pararmos Luke... Ela não precisou terminar. Se o modo de pensar de Luke podia tentar até Annabeth,
Não dava para imaginar quantos outros meios-sangues poderiam juntar-se a ele. Pensei no sonho com a menina e o sarcófago dourado. Não sabia muito bem o que significava, mas tive a sensação de que estava deixando alguma coisa passar. Alguma coisa terrível que Cronos planejava. O que a menina tinha visto quando abriu a tampa do caixão? De repente, os olhos de Annabeth se arregalaram. Percy! Eu me virei. À frente havia uma outra mancha de terra, uma ilha em forma de cela com colinas cobertas de florestas, praias de areia branca e campinas verdes, exatamente como eu tinha visto em meus sonhos. Meus sentidos náuticos confirmaram. 30 graus e 31 minutos norte, 75 graus e 12 minutos oeste. Tínhamos chegado ao lar do Cíclope. Pasta 14. 14. Nosso encontro com o Carneiro da Perdição. Quando a gente pensa em ilha de monstros, imagina penhascos e ossos espalhados pela praia, como na Ilha das Sereias. A ilha do Cíclope não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, tudo bem, havia uma ponte de corda em cima de um precipício, o que não era bom sinal. É quase o mesmo que pendurar um cartaz dizendo «Algo maligno vive aqui». Mas com exceção disso, o lugar parecia um cartão postal do Caribe. Tinha campos verdejantes, árvores de frutas tropicais e praias de areia branca. Enquanto navegávamos em direção à costa, Annabeth respirou fundo o ar perfumado. O Velocino, disse ela. Eu assenti. Ainda não podia ver o Velocino, mas podia sentir sua força. Era possível acreditar que ele curaria qualquer coisa, até mesmo a árvore envenenada de Thalia. Se nós o levarmos embora, a ilha vai morrer? Annabeth sacudiu a cabeça. Ela vai se esgotar. Voltar ao que seria normalmente, o que quer que fosse. Eu me senti um pouco culpado por arruinar aquele paraíso, mas lembrei a mim mesmo que não tínhamos escolha. O acampamento meio-sangue estava em dificuldades, e Tyson ainda estaria conosco se não fosse por aquela missão. Na campina da base da ravina, várias dúzias de carneiros andavam em círculos. Pareciam bastante pacíficos, mas eram enormes, do tamanho de hipopótamos. Logo além deles havia um caminho que levava às colinas. No topo do caminho, perto da beira do cânion, estava o grandioso carvalho que eu vira em meus sonhos. Algo dourado brilhava em seus galhos. Isso está fácil demais, disse eu. Podemos simplesmente subir até lá e pegá-lo? Os olhos de Annabeth se estreitaram. Deveria haver um guardião, um dragão ou... Foi quando um cervo emergiu dos arbustos. Ele trotou para a campina, provavelmente em busca de grama para comer, quando os carneiros baliram todos de uma vez e assustaram o animal. Aconteceu tão depressa que o cervo tropeçou e se perdeu em um mar de lã e cascos batendo. Grama e tufos de pelo voavam pelo ar. Um segundo depois, todos os carneiros se afastaram de volta às suas pacíficas perambulações. Onde estivera o cervo, havia agora uma pilha de ossos limpos e brancos. Annabeth e eu nos entreolhamos. Eles são como piranhas, disse ela. Piranhas com lã? Como é que nós... Percy! Arfou Annabeth, agarrando meu braço. Olhe! Ela apontou para a praia, logo abaixo da campina dos carneiros, onde um pequeno bote fora arrastado para a terra, o outro bote salva-vidas do Birmingham. Concluímos que não havia como passar pelos carneiros comedores de gente. Annabeth queria se esgueirar invisível pelo caminho acima e agarrar o Velocino, mas no fim eu a convenci de que alguma coisa iria dar errado. Os carneiros poderiam sentir seu cheiro, outro guardião poderia aparecer, alguma coisa. E se aquilo acontecesse, eu estaria longe demais para ajudar. Além disso, nossa primeira obrigação era achar Groover e quem quer que tivesse chegado à costa naquele bote, supondo que tivesse conseguido passar pelos carneiros. Eu estava nervoso demais para falar sobre minha esperança secreta de que Tyson ainda pudesse estar vivo. Ancoramos o Vingança da Rainha Ana no lado de trás da ilha, onde as falésias subiam em linha reta uns bons 60 metros. Imaginei que seria menos provável que vissem o navio ali. Escalar as falésias até parecia possível,
com um grau de dificuldade mais ou menos igual ao da parede de lava no acampamento. Pelo menos não havia carneiros. Eu esperava que Polifemo não criasse também cabras montanhesas carnívoras. Remamos num bote salva-vidas até a base das rochas e começamos a subir, muito devagar. Annabeth foi primeiro porque escalava melhor. Ficamos perto de morrer umas 6 ou 7 vezes, só, o que considerei muito bom. Em certo momento deixei escapar uma das mãos e me vi pendurado por um braço numa saliência 15 metros acima da arrebentação rochosa. Mas achei outro ponto de apoio e continuei escalando. 1 minuto depois, Annabeth pisou em musgos escorregadios e seu pé deslizou. Felizmente, ela encontrou alguma outra coisa em que apoiá-lo. Por azar, tratava-se da minha cara. — Ai, desculpe, murmurou ela. — Tudo bem, resmunguei, embora na verdade não quisesse saber qual era o sabor do tênis de Annabeth. Finalmente, quando meus dedos já pareciam chumbo derretido e os músculos do meu braço tremiam de exaustão, nos arrastamos sobre o topo da falésia e desmoronamos. — disse eu. — Ai! Gemeu Annabeth. Urrou outra voz. Se eu não estivesse tão cansado, teria pulado mais uns 60 metros. Girei o corpo, mas não pude ver quem rosnara. Annabeth tampou minha boca com a mão. Ela apontou. A saliência sobre a qual estávamos sentados era mais estreita do que eu pensava. O lado oposto era um desfiladeiro, e era de lá que vinha a voz, logo abaixo de nós. — Você é bem agressiva, rugiu a voz profunda. — Enfrente-me! Era a voz de Clarice, sem dúvida. — Devolva minha espada e lutarei com você. O monstro riu estrondosamente. Annabeth e eu nos arrastamos até a beirada. Estávamos logo acima da entrada da caverna do Cíclope. Abaixo estavam Polifemo e Groover, ainda de vestido de noiva. Clarice estava amarrada, pendurada de cabeça para baixo, acima de um caldeirão de água fervente. De certa forma, torcia para que Tyson também estivesse lá embaixo. Mesmo que ele estivesse em perigo, ao menos eu saberia que estava vivo. Mas não havia sinal dele. Ponderou Polifemo. Comer a menina fanfarrona ou esperar o banquete de casamento? O que acha minha noiva? Ele se voltou para Groover, que recuou e quase tropeçou na cauda de seu vestido, terminada. Eu não estou com fome agora, querido. Talvez... Você disse noiva? Perguntou Clarice. Quem? Groover? Ao meu lado, Annabeth murmurou. Cale a boca. Ela tem de calar a boca. Polifemo olhou enfurecido. Que Groover? O sátiro! Berrou Clarice. Ganiu Groover. Os miolos da pobrezinha estão fervendo por causa daquela água quente. Puxa para baixo, querido. Os cílios de Polifemo se estreitaram sobre o maligno olho leitoso, como se ele tentasse enxergar Clarice mais claramente. O Cíclope era uma visão ainda mais horrível do que nos meus sonhos. Em parte porque seu cheiro rançoso agora estava muito próximo. Em parte porque ele vestia sua roupa de casamento, um saiote tosco e uma manta nos ombros, feitos de smokings azul bebê costurados um no outro, como se ele tivesse despido uma festa de casamento inteira. — Que sátiro? — perguntou Polifemo. — Sátiros são boa comida? Você me trouxe um sátiro? — Não, seu grande idiota! — berrou Clarice. — Aquele sátiro! Groover! Aquele de vestido de noiva! Eu quis torcer o pescoço de Clarice, mas era tarde demais. Tudo o que pude fazer foi olhar enquanto Polifemo se virava e arrancava o véu de noiva de Groover, revelando seu cabelo encaracolado, a barba desmazelada de adolescente, os pequenos chifres.
Polifemo respirou pesadamente, tentando conter a raiva. Eu não enxergo muito bem, rosnou. Desde muitos anos atrás, quando outro herói me furou o olho. Mas você não é uma dama, Cíclope. O Cíclope agarrou o vestido de Groover e o arrancou. Embaixo, o velho Groover reapareceu com seu jeans e sua camiseta. Ele gemeu e se abaixou quando o monstro desferiu um golpe que passou acima de sua cabeça. Pare, implorou Groover. Não me coma cru. Eu tenho uma boa receita. Estendi a mão para minha espada, mas Annabeth sussurrou. Espere. Polifemo estava hesitando, uma grande pedra na mão, prestes a esmagar sua pretensa noiva. Receita? Perguntou a Groover. Sim. Você não pode me comer cru. Vai pegar uma infecção e botulismo e toda sorte de coisas horríveis. Eu vou ficar muito mais gostoso, grelhado em fogo lento, com chutney de manga. Você pode pegar algumas mangas agora mesmo, lá embaixo, no bosque. Ficarei esperando aqui. O monstro pensou naquilo. Meu coração martelava contra as costelas. Calculei que morreria se atacasse, mas não poderia deixar que o monstro matasse Groover. Sátiro grelhado com chutney de manga, pensou Polifemo. Ele olhou de novo para Clarice, ainda pendurada acima do caldeirão de água fervente. Você também é um sátiro? Não, seu grande monte de esterco, berrou ela. Eu sou uma menina, filha de Ares. Agora me desamarre para que eu possa arrancar seus braços. Arrancar os meus braços, repetiu Polifemo. E enfiá-los garganta abaixo. Você tem coragem. Ponha-me no chão. Polifemo ergueu Groover como se ele fosse um cachorrinho desobediente. Agora tenho de pastorear carneiros. Casamento adiado para de noite. Então comeremos sátiro como prato principal. Mas você ainda vai se casar? Groover pareceu ofendido. Quem é a noiva? Polifemo olhou na direção do caldeirão fervente. Clarice soltou um som estrangulado. Não! Você não pode estar falando sério. Eu não sou... Antes que Annabeth ou eu pudéssemos fazer alguma coisa, Polifemo a arrancou da corda como se ela fosse uma maçã madura e a jogou junto com Groover no fundo da caverna. Fiquem à vontade. Voltarei ao pôr do sol para o grande evento. Então o Cíclope assobiou e um rebanho misto de bodes e carneiros, menores que os comedores de gente, saiu da caverna, passando por seu amo. Enquanto eles seguiam para o pasto, Polifemo dava palmadinhas nas costas de alguns e os chamava pelo nome. Beltbuster, Tamani, Lockhart, etc. Quando o último carneiro se afastou bamboleando, Polifemo rolou uma rocha na frente da entrada tão facilmente como se fechasse uma porta de geladeira, isolando o som dos gritos de Clarice e Groover lá dentro. Mangas, resmungou Polifemo consigo mesmo. O que são mangas? Ele foi caminhando tranquilamente montanha abaixo em sua roupa de noivo azul bebê, deixando-nos sozinhos com um caldeirão de água fervente e uma rocha de 6 toneladas. Tentamos pelo que nos pareceram horas, mas não adiantou. A rocha não se movia. Gritamos para dentro de fendas, batemos na pedra, fizemos tudo em que podíamos pensar para transmitir um sinal a Groover, mas se ele nos ouviu, não podíamos saber. Mesmo se por algum milagre conseguíssemos matar Polifemo, não adiantaria. Groover e Clarice morreriam dentro da caverna fechada. A única maneira de mover a rocha seria conseguir que o Cíclope o fizesse. Em total frustração, golpeei contra a corrente e contra a rocha. Voaram fagulhas, mas não aconteceu nada além disso. Uma grande rocha não é o tipo de inimigo que se possa combater com uma espada mágica. Annabeth e eu nos sentamos no cume desesperados e observamos a forma distante em azul bebê do Cíclope enquanto ele se movia entre seus rebanhos.
Sabiamente, ele separa os animais comuns dos carneiros comedores de gente, colocando cada grupo de um lado da enorme fenda que dividia a ilha. O único meio de atravessar era a ponte de corda, e as tábuas eram separadas demais para cascos de carneiros. Observamos enquanto Polifemo visitava seu rebanho carnívoro no lado mais distante. Infelizmente, eles não o comeram. Na verdade, nem ao menos pareciam incomodá-lo. Ele lhes deu pedaços de carne misteriosa de uma grande cesta de vime, o que apenas reforçou a sensação que eu tinha desde que Circe me transformara em porquinho da Índia. Talvez fosse hora de me juntar a Groover e me tornar vegetariano. Um truque, concluiu Annabeth. Não podemos vencê-lo pela força. Portanto, teremos de usar um truque. Certo. Que truque? Ainda não resolvi essa parte. Beleza. Polifemo terá de mover a rocha para deixar os carneiros entrarem. Ao pôr do sol, falei. Que é quando ele vai se casar com Clarice e jantar Groover. Ainda não decidi o que é mais nojento. Posso ficar invisível e entrar. E eu? Os carneiros, ponderou Annabeth. Ela me deu um daqueles olhares travessos que sempre me deixavam desconfiado. Você gosta muito de carneiros? Só não se solte, disse Annabeth, invisível em algum lugar à minha direita. Para ela era fácil falar. Ela não estava pendurada de cabeça para baixo na barriga de um carneiro. Agora, admito que não fora tão difícil quanto eu pensara. Já tinha me arrastado para baixo de um carro antes para trocar o óleo para minha mãe, e isso não era tão diferente. O carneiro não se importou. Até mesmo o menor dos carneiros do Cíclope era bastante grande para suportar meu peso, e eles tinham uma lã espessa. Eu simplesmente a torci, formando alças para as minhas mãos, enganchei os pés nos ossos das coxas do carneiro e pronto. Eu me sentia como um pequeno canguru zanzando acomodado contra o peito do carneiro, tentando manter a lã longe da boca e do nariz. Caso você esteja intrigado, a parte de baixo de um carneiro não tem um cheiro assim tão bom. Imagine um suéter de inverno que foi arrastado pela lama e deixado no cesto de roupa suja por uma semana. É algo assim. O sol estava se pondo. Nem bem fiquei em posição, o Cíclope rugiu. Oi, bodinhos, carneirinhos. O rebanho, obediente, começou a caminhar laboriosamente ladeiras acima em direção à caverna. É isso aí, sussurrou Annabeth. Vou estar por perto. Não se preocupe. Fiz uma promessa silenciosa aos deuses de que, se sobrevivêssemos àquilo, diria a Annabeth que ela é um gênio. O assustador era que eu sabia que os deuses iriam me cobrar. Meu táxi carneiro começou a subir a colina. Depois de uma centena de metros, minhas mãos e meus pés começaram a doer. Agarrei a lã com mais força e o animal fez um ruído inarticulado. Não o culpei. Eu mesmo não gostaria de alguém escalando por meus cabelos, mas se eu não me agarrasse, certamente cairia ali mesmo, bem na frente do monstro. Hasenpfeffer, disse o Cíclope, afagando um dos carneiros na minha frente. Einstein, Widget, ei, Widget. Polifemo deu uns tapinhas no meu carneiro e quase me derrubou no chão. Ganhando um pouco de lã extra, hein? Epa, pensei, é agora. Mas Polifemo apenas riu e deu uma palmada no traseiro do carneiro, empurrando-nos para a frente. Vá andando, gorducho. Logo Polifemo irá comê-lo no café da manhã. E simples assim, eu estava dentro da caverna. Pude ver o último dos carneiros entrando. Se a Annabeth não começasse logo a distraí-lo. O Cíclope estava para rolar a rocha de volta a seu lugar, quando, de algum canto do lado de fora, Annabeth gritou. Olá, feioso! Polifemo ficou rígido. Quem disse isso? Ninguém! Gritou Annabeth. Aquilo provocou exatamente a reação que ela esperava. A cara do monstro ficou vermelha de raiva. Ninguém! Polifemo berrou de volta. Eu me lembro de você! Você é estúpido demais para se lembrar de alguém, provocou Annabeth. Muito menos de ninguém. Pedi aos deuses que ela já estivesse em movimento quando disse aquilo,
porque Polifemo urrou furiosamente, agarrou a rocha mais próxima, que por acaso era sua porta da frente, e a atirou na direção do som da voz de Annabeth. Ouvi a pedra se despedaçar em 1000 fragmentos. Por um momento terrível, fez-se silêncio. Então Annabeth gritou. Você também não aprendeu a atirar pedras melhor? Polifemo uivou. Venha para cá! Deixe-me matar você, ninguém! Você não pode matar ninguém, seu imbecil estúpido, provocou ela. Venha me achar! Polifemo disparou colina abaixo na direção da voz dela. Essa coisa de ninguém poderia não ter feito sentido para outras pessoas, mas Annabeth me explicara que era esse o nome que Ulisses usara para enganar Polifemo séculos atrás, antes que ele acertasse o olho do Cíclope com uma grande estaca quente. Annabeth calculou que Polifemo ainda guardaria rancor daquele nome, e estava certa. No frenesi para encontrar o velho inimigo, ela se esqueceu de fechar novamente a entrada da caverna. Parecia nem ter parado para pensar que a voz de Annabeth era feminina, enquanto o primeiro ninguém era homem. Por outro lado, ele queria casar com Groover, portanto não era assim tão brilhante nessa questão de masculino-feminino. Eu só esperava que Annabeth pudesse permanecer viva e continuar distraindo o monstro por tempo suficiente para que eu encontrasse Groover e Clarice. Desci da minha carona, dei uma palmadinha na cabeça de Widget e pedi desculpas. Procurei na sala principal, mas não havia sinal de Groover e Clarice. Forcei a passagem por entre a multidão de carneiros e bodes em direção ao fundo da caverna. Muito embora tivesse sonhado com aquele lugar, foi difícil encontrar meu caminho pelo labirinto. Desci corredores atulhados de ossos, passei por salas cheias de tapetes de pele de carneiro e carneiros de cimento em tamanho real, que reconheci como obra da Medusa. Havia coleções de camisetas de carneiro, grandes tonéis de creme de lanolina, casacos, meias de lã e chapéus de lã com chifres de carneiro. Finalmente encontrei a sala do tiar, onde Groover estava agachado num canto, tentando cortar as amarras de Clarice com uma tesoura. Não adianta, disse Clarice. Essa corda parece ferro. Só mais alguns minutos. Groover, gritou ela exasperada. Você está trabalhando nisso há horas. E então ela me viu. Percy, disse Clarice. Você devia ter sido explodido. Bom ver você também. Agora fique quieta enquanto eu... Percy! Baliu Groover e se atracou em mim com um abraço de bode. Você me ouviu! Você veio! Sim, parceiro, falei. É claro que eu vim. Onde está a Annabeth? Lá fora, respondi. Mas não temos tempo para conversa. Clarice, fique parada. Destampei contra a corrente e cortei as cordas. Ela se pôs em pé, rígida, esfregando os pulsos. Olhou-me com raiva por um momento, depois fitou o chão e murmurou. Obrigada. De nada, falei. E então, havia mais alguém a bordo do seu bote salva-vidas? Clarice pareceu surpresa. Não, só eu. Todos os outros a bordo do Birmingham. Bem, eu nem sabia que vocês tinham escapado. Uma explosão ecoou pela caverna, seguida por um grito que me fez perceber que poderia ser tarde demais. Era Annabeth gritando de medo. Pasta 15. 15. Ninguém consegue o Velocino. Eu peguei ninguém! Exultou Polifemo. Arrastamo-nos para a entrada da caverna e vimos o Cíclope com um sorriso perverso, segurando o ar vazio no alto. O monstro sacudiu o punho e um boné de beisebol esvoaçou para o chão. Lá estava Annabeth, pendurada pelas pernas, de cabeça para baixo. Ah! Disse o Cíclope. Menina invisível detestável! Já tem uma mal-humorada para a esposa. Isso quer dizer que você vai ser grelhada com chutney de manga! Annabeth se debateu, mas parecia atordoada. Tinha um corte feio na testa. Seus olhos estavam vidrados. Vou pegá-lo, sussurrei para Clarice. Nosso navio está na parte de trás da ilha. Você e Groover... Claro que não, disseram eles ao mesmo tempo.